Lula consolida a vantagem em todas as pesquisas. Falta o Datafolha de amanhã. As outras pesquisas mostrando que a vantagem ou se estabilizou ou até aumentou um pouquinho para o lado do Lula. São Paulo, com um quadro complicado para o Bolsonaro na reta final. Não quer dizer que o Tarcísio vá perder, mas o Haddad está em alta e isso pode puxar também o Lula. Um puxa o outro, né? O Lula puxa o Haddad puxa o Lula para uma vitória em São Paulo. Mesmo que não haja vitória, mas a diferença deve ficar mais curta entre Lula e Bolsonaro em São Paulo. Bolsonaro dependia de uma vitória importante em São Paulo para virar a eleição. De outra virada inesperada em Minas para ganhar a eleição. Não vai acontecer. As pesquisas vão indicando que o quadro se consolida. Então, à medida em que o quadro se consolida e os trackings internos das duas campanhas mostram isso. Tracking do Lula mostra uma vantagem entre 6 e 8 pontos. E o tracking do Bolsonaro mostra vantagem um pouco menor, porque eles devem dar uma forçadinha, mas no tracking do Bolsonaro ele está atrás entre 4 e 6 pontos também. Então, a situação complicada. E o que o Bolsonaro faz agora? Apela para o tapetão. Nós estamos na véspera de algo muito importante, que é uma virada de página pelo voto, é a democracia ajudando a enterrar o avanço autoritário no Brasil, mas o poder autoritário não vai morrer sem alguma dor. Isso para mim está muito claro. Nós vamos ter que ter fibra. Não basta apostar só no voto. O voto é a ferramenta principal. A maioria que o Lula formou nessa frente ampla de Fernando Henrique a Boulos, de Amoedo a Marina Silva, passando por Simone Tebet, pelo MST, pelos economistas liberais, pelos economistas de esquerda, pelos movimentos sociais e empresários, por alguns banqueiros até. Neca Setúbal, da família Setúbal, declarou voto no Lula. Essa frente ampla é o instrumento para ganhar. E eu acho que nós vamos ter que ter povo na rua para garantir a eleição e garantir que os resultados sejam respeitados. O Bolsonaro, a essa altura, é um bicho acuado, ferido, farejando que se aproxima a hora da onça beber água. E quem vai beber água é o Lula e a democracia. O Bolsonaro é a balbúrdia, a baderna. O Bolsonaro é um baderneiro na presidência da República e tem que ser escorraçado de lá pelo voto. Eles estão apostando tudo nesta mentira dessa história das rádios do Nordeste. Não se espantem se nas próximas horas aparecer militar aí dizendo que a eleição tem que ser adiada. Já apareceu um senador lá do Rio Grande do Sul, um ex-jornalista, comentarista da RBS. Daqui a pouco aparece. Tem umas figuras aí, eu vou colocar aqui, ó. Esse tipo de gente aqui, ó. Esse aqui é um jornalista de uma tal de uma revista Oeste, dizendo assim: conversei com o general Heleno, ele disse que o presidente e o Ministério da Defesa decidirão o que fazer a respeito das inserções nas rádios. O ministro do GSI considera a situação gravíssima. Então, eles começaram a mandar recados e nas redes deles. O que é importante? Não é para a gente se apavorar, não. Ao contrário, para a gente saber que eles estão se mobilizando nesse sentido, para promover a baderna. Eles estão querendo mobilizar as redes deles com esse argumento. O Bolsonaro foi prejudicado com as inserções nas rádios, a eleição não foi limpa. A gente é que está dizendo que a eleição não foi limpa. Estamos dizendo há vários meses, por causa do derrame de dinheiro, do orçamento secreto, da compra de auxílios e antecipações, e o diabo a quatro. Agora vem falar que a eleição não é limpa. Nós sabemos que a eleição não é limpa porque tem um baderneiro delinquente à frente do Poder Executivo que está tentando se reeleger. A gente sabe que a eleição não é limpa por causa dele. E o TSE está resistindo. Qual será o Capitólio de Bolsonaro diante da derrota iminente? Ele vai capitular e aceitar a derrota ou vai capitolar? Vai armar um Capitólio, como fez o Trump nos Estados Unidos? Está com cara de Capitólio. Nós vamos ter que enfrentar isso. Pode ser um Capitólio fraquinho, ou pode ser uma baderna perigosa. O episódio das rádios, em que o ministro das Comunicações, que aliás devia fiscalizar as rádios, o genro do Silvio Santos, usando o seu cargo de ministro, fez essa denúncia, entre aspas, que na verdade é uma fraude, é um tapetão. Parece aquela história do time que está vendo que vai perder o jogo e apaga a luz do estádio. É o que eles estão querendo fazer. O episódio das rádios, em que eles apresentaram uma denúncia de que algumas rádios não estão reproduzindo os programas do Bolsonaro. O servidor do TSE, que foi um dos responsáveis por fazer essa armação e levar adiante esse episódio, primeiro que ele é bolsonarista, tem postagens dele de apoio ao Bolsonaro. E segundo que tudo leva a crer que ele estava em conluio com pelo menos uma rádio abertamente bolsonarista.
O que quer dizer isso? Esse servidor do TSE, que encaminhou um e-mail para os superiores dizendo está havendo problemas, as rádios mesmo estão admitindo que não estão veiculando os anúncios do Bolsonaro. Bom, qual foi a rádio que ele citou como exemplo? A rádio desta senhora, loira, que aparece aqui nessa foto. Lídia Prata, do grupo JM Online. Bolsonarista. Ela aparece aqui na foto com o adesivo do Bolsonaro, fazendo campanha ao lado da Michelle. Então vejam só, a rádio bolsonarista manda um e-mail para o funcionário bolsonarista do TSE falando assim, nós não veiculamos anúncios do Bolsonaro. Ou seja, ela se autoincrimina, ela cria uma prova forjada para justificar o discurso de que não está havendo inserção nas rádios. Uma rádio bolsonarista deixou de... Por que eles deixaram de colocar as inserções? Né? Então, aqui há um arranjo para dar um argumento para que eles possam suspender a eleição. O episódio do Jefferson já era um pouco isso, uma tentativa de disseminar uma onda de terror e de violência. Não deu certo. Agora estamos partindo para esse episódio da rádio. O Bolsonaro voltou a fazer discurso golpista. Então, é uma antecipação da derrota. É o time que vai perder o jogo e que quer apagar a luz do estádio. É a nossa manchete também no site. Bolsonaro volta ao discurso golpista e fala em interferência, entre aspas, manipulação de resultados. É um bandido, é um delinquente. Esse homem é um delinquente em vários sentidos.